Segundo a Bíblia Sagrada, é permitido um segundo casamento? Esta é a dúvida de muita gente. De repente, o homem ou a mulher não estão felizes no seu relacionamento e pensam muitas das vezes em separação, que é o chamado divórcio. E existem muitos tabus aí que circulam esse tema, deixando muita gente em dúvidas. Uns dizem, não, pode sim, porque você foi chamado para ser feliz. Afinal de contas, Deus não quer que você fique debaixo de um jugo onde você não é entendido ou você não é entendida. Então a melhor coisa que você pode fazer é ser livre. Ou seja, vai ser feliz ao lado de outra pessoa. Bom, o casamento não é bem assim. O casamento é algo muito sério. Tão sério que Jesus ele compara ele e a igreja como o noivo e a esposa, o noivo e a noiva. No caso em que um dia irá vir arrebatar a sua igreja, e nós sabemos que ali haverá as bodas do Cordeiro, ou seja, a lua de mel, o reencontro, o encontro do noivo com a noiva. Então o casamento não é algo banal, que pode ser feito hoje e desfeito amanhã de qualquer maneira. Não é bem assim. E aí você pode me questionar, bom, e se aquela pessoa não estiver feliz estando ao lado do outro? Ele pode simplesmente se separar e se casar com outro? A Bíblia apoia esta prática? A resposta literalmente é não. Não existe essa possibilidade biblicamente falando. Agora existem algumas concessões que são, na verdade, exceções. Lembre-se, a exceção não é uma regra. A exceção, ela já está dizendo, é algo fora do planejado, é algo que se desvia no meio do caminho. Mas quais são essas exceções? Quais são as possibilidades em que uma pessoa tem de se casar novamente com outra pessoa? Bom, são 3 ocasiões distintas. Eu quero mostrar para vocês 3 passagens bíblicas que vai falar sobre isto. Não vou me aprofundar indo para o Velho Testamento, vamos nos ater no Novo Testamento, que fala o suficiente para entendermos a respeito do casamento. Lembrando ainda que nós temos no Novo Testamento 2 capítulos inteirinhos que nós podemos estudar e nos debruçar nele e tirar todas as nossas dúvidas, que é 1 Coríntios capítulo 7 e no livro de Romanos capítulo 7 também. Todos os 2 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo e ele traz uma bagagem muito vasta a respeito disto. Mas para iniciarmos aqui, a primeira possibilidade de uma dissolução de casamento, de um divórcio, se encontra aqui em Mateus capítulo 19, versículo 2, onde nós vamos encontrar o diálogo de Jesus com os escribas e fariseus que vieram fazer o quê? Os escribas e fariseus vieram experimentar Jesus, vieram questionar Jesus a respeito destas coisas, a respeito do casamento, né? Então foi perguntado, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O que foi que Jesus respondeu? Jesus disse, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne, como vocês mesmos podem ver. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Perceba que Jesus ele dá um alerta dizendo, apontando lá para o Jardim do Éden, quando Deus criou a mulher e colocou ao lado do homem para ser a sua disjuntora. Aonde Adão disse, esta é mulher é osso do meu osso e carne da minha carne, porque a mulher foi feita de uma costela do homem. A mulher é um complemento do homem. Então, quando os 2 se juntam, o homem se completa, assim como a mulher também se completa, tornando-se um só corpo. Porventura, pode dividir um corpo ao meio e este corpo permanecer vivo? Claro que nós sabemos a resposta que é não. Este corpo irá morrer, com certeza. Então, Jesus está dizendo, não separe o homem aquilo que Deus juntou. Mas Jesus ele continua dizendo, replicaram então, porque Moisés deu a carta de divórcio e permitiu repudiar, grifando aqui para que vocês possam ver, Jesus respondeu o quê? Por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés vos permitiu repudiar a sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porém, quem? Jesus está dizendo, não é qualquer pessoa, não é o irmão Davi
que está falando com você aqui agora, neste exato momento, que não pode. Quem está dizendo é Jesus. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, que no caso é o adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar-se com a repudiada também comete adultério. Jesus aqui ele está se referindo ao episódio lá do Velho Testamento, onde a Bíblia nos ensina que se o homem deu carta de divórcio a uma mulher, a mulher se casou com outro, e depois que ela casou com outro, esse outro vier a morrer, ela não pode mais voltar para o mesmo que antes, porque ela se contaminou, ou seja, ela se deitou com outro homem. O que Jesus está dizendo é que quando a mulher, ou até mesmo um homem, se deita com outra pessoa, estes se contaminam. E se eles voltarem a ter relações novamente, isso é um ato abominável diante de Deus. Ou seja, o laço matrimonial ele foi quebrado e está manchado e com mácula. Portanto, se não houve este tipo de prática, não houve o adultério, a traição, segundo as palavras de Jesus, não é permitido a separação. Existe ainda outras formas. Qual é? Romanos capítulo 7, versículo 1, que diz assim, ó: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, a outra possibilidade de um novo casamento é, qual é? A morte. Se um dos cônjuges morrer, então o vivo, o viúvo ou a viúva, ele fica livre para se casar novamente. Porém, existe uma ressalva deixada pelo próprio apóstolo Paulo, que seria melhor com que o homem, melhor com que a mulher, que são viúvos, permaneçam-se então solteiros. Nós vamos observar isso no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. E nós vamos iniciar primeiro aqui, porque existem duas lições aqui em 1 Coríntios capítulo 7. No versículo de número 8 diz assim, ó: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. O viver abrasado não é conviver junto com uma pessoa, morando debaixo do mesmo teto, tendo uma família como um marido e uma mulher. O abrasado significa literalmente ardendo-se em desejo. Desejando, ou seja, você está acostumado a ter uma vida ativa no relacionamento íntimo entre o casal. E você não consegue se conter. Então, Paulo vai e fala, era melhor você se manter solteiro. No entanto, se você não consegue se conter, case-se. Porque se você se casar, não peca nem o irmão e nem a irmã. Mas o conselho de Paulo é que fiquem solteiros, né? Existe uma outra possibilidade. Então, a primeira possibilidade, adultério. Certo? Isso aqui nós já entendemos. A segunda, a morte. Quando um dos casais morre, o solteiro, então o viúvo, no caso, ele está livre para seguir a sua vida. Existe também uma outra possibilidade, segundo ainda em 1 Coríntios 7, versículo 9 em diante, diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Quem ordena é o Senhor Jesus, lembra? Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não aparte de sua mulher. Perceba só, não existe segundo casamento na Bíblia em lugar nenhum. Essa doutrina, você tem que ser feliz e tal. Todos nós precisamos ser felizes, mas o melhor de tudo é ser feliz na presença de Deus. Porque Deus ele tem algo muito mais excelente para cada um de nós. Ele conhece os nossos corações e ele supre todas as nossas necessidades. Então, a melhor opção que nós temos é, antes de casar, observar bem com quem é que nós estamos nos relacionando. De repente, você que está assistindo esse vídeo aqui agora, neste exato momento, ainda não seja um casado, está pretendendo se casar. Veja bem com quem você vai casar.
se com a moça ou com o rapaz, que você analise direitinho e veja como é que ambos tratam a sua mãe, trata os seus irmãos, se ele respeita o seu pai, respeita a mãe dele. Então tudo isso é algo que nós podemos usar como parâmetros para saber se aquela pessoa será uma boa esposa ou não. E vice-versa também para as meninas, né? Para não estar caindo em laço do inimigo. Que Deus nos livre deste mal, né? Vamos continuar. Então, não é permitido largar. Se tiver uma briga, que houve uma separação, a Bíblia recomenda a reconciliação, certo? Lembrando que essa reconciliação tem que acontecer se não houve adultério, né? Porque segundo as palavras de Jesus lá, se houver adultério, então já houve um abandono aí do casamento. No caso do abandono, o que Paulo diz está aqui no versículo número 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Neste caso aqui, Paulo está se referindo quando um crente está casado com um descrente, e o descrente decide se separar do crente por causa do evangelho, ou simplesmente porque não tem mais prazer, não tem mais vontade de conviver com aquela pessoa, e simplesmente o abandona. A abandona, como muitos maridos têm feito aí com suas esposas. Pois, nesse caso, está livre o irmão ou a irmã para poder servir a Deus e também ter um segundo relacionamento. Pois, neste caso, não existe condenação, pois não partiu dela ou dele esta situação. Não depende da pessoa, do indivíduo em si. Pois bem, estas são as passagens bíblicas. Espero que você tenha entendido, espero que tenha sido esclarecedor, que você possa também ler esses 2 capítulos, que com certeza você tirará todas as suas dúvidas a respeito do relacionamento conjugal. Pois bem, vou ficando por aqui, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.